João capítulo 5 diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Repitam comigo isso: esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Diga, 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: quer ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhes disse Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. Diga comigo essa palavra: levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E era aquele dia sábado. Diga, sábado. Por isso disseram os judeus aos que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo. Diga, no templo. E lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aleluia. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus. Diga, perseguiam Jesus. Porque ele fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhe disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Os que podem glorificar a Deus pela sua palavra, façam isso. Um tanque em um lugar chamado em hebraico Betesda, casa de misericórdia, quer dizer Betesda, ou casa de graça. Este tanque, segundo alguns historiadores, ele possuía aproximadamente 100 metros de comprimento, por 60 metros de largura e cerca de 10 metros de profundidade, sendo que em cada espaço de profundidade havia um pavilhão ou um pórtico. Ele ficava próximo à porta das ovelhas. Jerusalém tinha 12 portas. Uma dessas portas se chamava a Porta das Ovelhas. Acreditava-se, segundo a tradição, que aquele local era utilizado para as pessoas que traziam animais, e os sacerdotes faziam uma limpeza, lavavam os animais ali, antes de
oferecê-los em sacrifício. Por isso que eles chamavam de a porta das ovelhas, que por ali entravam os animais que eram imolados. Passava por uma lavagem e depois ia para o sacrifício. Eram imolados, o sangue se aproveitava e se derramava sobre o altar do holocausto. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava até o lugar santo dos santos, dentro do templo, e aspergia o sangue sobre o propiciatório. E passou-se a entender e a acreditar, segundo a tradição religiosa, que um anjo vinha do céu uma vez por ano e agitava as águas. E quando as águas daquele tanque de 10 metros de profundidade eram agitadas, a primeira pessoa que caísse dentro do tanque e se banhasse era curado de qualquer enfermidade. O segredo e o milagre não estava no anjo, estava em estar atento com relação ao movimento das águas ou ao barulho das águas. Ali jazia algumas centenas de pessoas. Conta-se a tradição de que muitas famílias, para se verem livres dos seus doentes, abandonavam esses doentes lá naqueles alpendres. Não é muito diferente dos dias de hoje. Há muitos familiares que, depois que são acometidos de enfermidade, são muitas vezes abandonados, literalmente abandonados. Alguns são abandonados mesmo dentro de casa, são tratados como um ser de qualidade inferior. Outros são abandonados nos hospitais. Está cheio de gente abandonada em hospital que já está de alta, mas não tem para onde ir, então fica ali. Outros estão sendo abandonados em asilos. Outros estão sendo abandonados em orfanatos. Essa maldade, aliás, existe até no Código Penal brasileiro, o crime do abandono do incapaz. É crime. Uma pessoa que fisicamente, psicologicamente está incapacitada e a família abandoná-lo e largá-lo ao léu. O Estatuto do Idoso hoje cuida muito dessa questão. A Bíblia, o próprio apóstolo Paulo diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que os incrédulos, e negou a fé. Eu já vivi casos como esse aqui como pastor dessa igreja, de pessoa que foi literalmente abandonada, esquecida, quando nós tínhamos aqui o asilo. E eu me lembro que no dia que essa pessoa veio a falecer, eu liguei para essa pessoa, que era um obreiro, e avisei: olha, sua querida mãe morreu, faleceu, mandei que eu avisasse. E esse obreiro gritou de lá e disse: mas morreu? Enterra. Enterra, morreu, enterra. Disse: não, mas nós precisamos da autorização de alguém da família. Disse: procura, tudo bem, eu vou lá, onde é que é? E o pastor Ivaldo passou aí para mim, eu falei: vai lá e avisa esse infeliz, esse desgraçado, que eu não quero dinheiro dele para nada. Não estou precisando de dinheiro dele para nada, não quero nada. A única coisa que eu quero é que ele vá lá e assine, porque como pai de família, como responsável pela mãe, ele tem que assinar para poder fazer o sepultamento. Nós não precisamos nada dele. Triste foi o fim desta pessoa, porque depois morreu, infelizmente algum tempo depois, carcomido pelo maldito do câncer.
Não quero dizer que uma coisa tem relação com a outra, mas a maldade dele eu conheci. Crente. Quantos não estão abandonados por aí? Filhos que estão abandonando os seus pais. Pais que estão abandonando os seus filhos. Eu não estou falando daquele filho rebelde, quanto mais que abandona a casa, e eu conheço casos como esse, e os pais vão atrás e traz para dentro, e daqui a pouco ele sai de novo. Eu não estou falando disso não, eu estou falando de pessoas que, por maldade congênita, maltratam aqueles que estão sob a sua responsabilidade. Pais que às vezes podem, ou parentes que podem cuidar do seu ente querido, e que às vezes não tem coragem nem de levar uma cesta básica, mesmo sabendo que ele está morrendo de fome. Nós estamos vivendo dias como esse, irmão. E atenção, tem coisas que a religião não resolve. Tem coisas que a gente tem que ter caráter. A gente tem que ter a moral. A gente tem que ter a hombridade. A gente tem que ter sentimento. Porque eu já vi muita gente usar a religião para fazer mal ao seu próximo em vez de abençoar. A Bíblia diz que o amor não faz mal ao próximo, não suspeita mal, não visa os seus próprios interesses, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Diz os historiadores que naquela época, alguns ricos contratavam escravos, que ficavam ali dia e noite fazendo os seus turnos, com a única responsabilidade, se as águas se movessem, eles podiam jogar aquele parente dentro da água para ficar curado. Vamos dizer assim, até um falso pietismo. Dizem os historiadores também a tradição, de que alguns daqueles lugares eram alugados, já havia comércio ali. Alguns lugares mais especiais, quem sabe mais próximo do tanque, eram pagos. A pessoa pagava e dizia: não, aqui você tem uma chance muito grande de ser água agitada e você cair aqui, que você está beirando aqui, rapaz. Mas para você ficar aqui é tanto de aluguel por mês. Muito comum nos dias de hoje, esse tipo de comércio ilícito, maldito, malvado, que existe em todos os lugares aí. Quantas vezes nós não andamos pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro, e tem alguém que tem lugares ali marcados e específicos, às vezes a pessoa para fazer um comérciozinho, vender uma coisa informal ali, às vezes tem que pagar um pedágio, pagar um dinheiro, não é pagar para a prefeitura ou por coisa não, eu estou falando para pagar por maldade mesmo, tem alguém ali que é dono daquele pedaço. Nós estamos cansados de ver isso aqui no Rio de Janeiro, mas não é só no Rio de Janeiro, em qualquer parte do Brasil. Irmãos, como vai a malignidade do ser humano, irmãos? Lá estava esse homem, jazia 38 anos, a Bíblia diz, dá o número de anos. Ele não era, em primeiro lugar, ele não era um paralítico de nascença, ele estava enfermo fazia 38 anos, a Bíblia dá a data. Segundo, faz-nos entender que quando Jesus diz assim: agora que você está curado, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Agora que você está curado, não peques mais, para que não aconteça a você uma coisa pior. O que nos faz entender de que a razão da enfermidade daquele homem foi algum ato imprudente que ele possa ter cometido, ou quem sabe até um pecado, e em consequência disto, ele talvez tivesse ficado paralítico.
não mexia os pés, não mexia o seu corpo inteiro, estava ali jazendo. Agora, imagina o quadro de um homem desse, jogado. Jesus não desceu ao tanque, Jesus passou por fora do tanque, então ele era um dos últimos. Os privilegiados, entre aspas, se é que alguém pode dizer isso, estavam mais embaixo. Ele estava ali na parte de cima, jogado ali. Eu fiquei imaginando agora há pouco o quadro desse homem. Não tinha ninguém para ajudá-lo a fazer as suas necessidades básicas: urinar, defecar. Não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo quando o sol estava causticante, a tirá-lo daí para levar para um lugar que tivesse sombra. Ou então, se uma chuva forte caísse sobre o corpo dele, não tinha ninguém ali para tirá-lo. Então ele experimentava frio e chuva. E frio naquela época, coloque frio nisso, é alguns graus abaixo de zero. Calor causticante, 40, 45 graus. Ele estava ali abandonado à beira do tanque, sem paz, sem esperança e se sentindo rejeitado. Quantas pessoas que não estão nesse mundo, que não estão vivendo esse sentimento de rejeição, se sentem rejeitados. Alguns já se sentiram rejeitados desde o período da gestação, quando ainda estava no útero da mãe, a sua mãe já o rejeitou, e esse traz isso para o resto da vida. Um dia desse, um moço veio encontrar comigo: pastor, minha esposa está grávida. Eu disse: parabéns, você já é pai. Você não vai ser pai daqui a 9 meses, você já é pai a partir de agora. Seu filho está aí dentro. Ore por ele, converse com ele, trate bem ele, dê palavras de carinho a ele. Você já é pai. Você não vai ser daqui a 9 meses, você já é pai. Mas quantas mães e até pais que não bradam dizendo: eu não gostaria de ter tido esse filho, e pronunciam essas palavras, e palavras, elas ficam aí girando nos ares. Pastor Costa Dias dizia que nos ares existem gravadores que gravam tudo que nós estamos falando. A Bíblia diz que pelas nossas palavras nós seremos justificados, ou pelas nossas palavras nós seremos condenados. Cuidado com o que você fala. Outros são rejeitados por causa da sua condição social. Quanta discriminação não existe no seio das famílias, porque alguém tem um pouco mais de recurso, ou tem um emprego melhor, despreza o seu irmão que não tem esse emprego, o irmão, irmã, tio ou tia. Todo mundo sofre isso aqui dentro da sua família em algum momento. Outros são rejeitados porque são pobres, porque não moram em casas às vezes confortáveis como muitos moram, que são discriminados. Outros são rejeitados porque não possuem patrimônio, não possuem dinheiro. Outros são rejeitados por causa da sua cor, por causa da sua raça. Outros são rejeitados por algum problema ou limitação física que tenha no seu corpo. Outros são rejeitados porque são considerados como feios. Outros são rejeitados porque não moram num bairro de classe nobre. Outros são rejeitados porque não têm, muitas vezes, um rendimento suficiente. Outros são rejeitados porque não têm dinheiro para se vestir como a moda. Outros são rejeitados por causa da sua religião, por causa da sua crença. Outros por causa da sua origem. E outros porque não sabem falar um português refinado, erudito. São zombados, escarnecidos. Gente que, apesar de não ser paralítico,
estão vivendo à margem da sociedade e sendo tratados como gente de qualidade menor ou inferior, e que carregam essa dor o resto da sua vida, dormem e acordam com esta chaga, e que se sentem feridos e desestimulados, e sem nenhuma perspectiva. Alguém olha e diz: para você não tem jeito, rapaz, você já nasceu assim, é assim mesmo, você vai viver o resto da vida dessa maneira. Gente que olha para o tanque e diz: gente, para mim chegar lá, eu não vou dar conta de chegar nunca. Tem gente melhor que eu, tem gente com mais condição que eu. Esse era o sentimento que envolvia o coração daquele paralítico. Mas um dia, Jesus, que deveria entrar pela porta principal de Jerusalém, resolveu a mudar de endereço. Diz: hoje eu vou entrar pela porta das ovelhas. Louvado e exaltado Jesus! Para que o senhor vai entrar pelo canto da cidade? Entra por aqui, entra pela porta central. Não, eu preciso passar lá perto daquele tanque, tem alguém me esperando lá. Eu quero glorificar o nome do Senhor, porque apesar de você se sentir rejeitado, Ele não te rejeitou e jamais te rejeitará. Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Esse Jesus que passou por aquele dia, pelo lado de fora do tanque, Ele está aqui nessa noite para abençoar a minha e a sua vida. Jesus passa por ali, tinha tantas centenas de doentes. Jesus poderia passar por ali e dizer: hoje é o dia de cura de todos, sejam todos curados. Jesus podia curar todos de uma vez só, mas aquele dia Jesus tinha uma bênção específica para uma pessoa. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Quando você tem fé, os milagres de Deus vêm até você. E quando você não tem fé, o caso daquele homem, Jesus chega perto dele, talvez tivesse outras pessoas, Jesus passou por ali, ele jogado no chão, moribundo, quem sabe uma coberta fedorenta por cima, talvez ele tivesse mal cheiroso, não tivesse com a barba feita como nós estamos, os dentes podres, o corpo talvez cheio de pústulas, de feridas. Quem fica muito tempo assentado numa posição só, o corpo começa a criar escária. Você sabe o que é escária? Essa ferida braba que vai abrindo, esse troço vai avolumando e vai crescendo assim, e aquilo vai comendo a carne por dentro, às vezes fica no osso. Jesus passa perto daquele moribundo quer dizer entre a vida e a morte, aquele miserável, olha para ele e diz: ei, você quer ficar curado? Ele não sabia nem com quem ele estava falando. Você quer ficar curado? Aí ele mostra todo o seu sentimento de inferioridade, de Senhor, eu não tenho ninguém. Todo ano, tem 38 anos, eu estou esperando isso, estou jogado aqui, abandonado. Quando a água é agitada lá 10 metros de profundidade,
alguém vai e se joga no tanque, e eu continuo no mesmo lugar. Eu não tenho quem me ajude. Esse é o quadro de muitas pessoas que estão vivendo nos dias de hoje. Não tem quem o ajude. Não tem quem o ajude. Todos te abandonaram. Mas alguém está passando pertinho de você hoje e está te perguntando: você quer ficar curado? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Oh, eu glorifico ao nome dEle, eu sinto a presença dEle, eu sinto que Ele está nesse lugar e está aí na sua vida. Quer ficar curado? Jesus, eu sou paralítico há 38 anos, não tem quem me ajude. Ah, vem outro e se coloca diante. Rapaz, eu não estou te perguntando nada disso. Eu só estou te perguntando, você quer ficar curado? Primeira coisa, por que Jesus fez essa pergunta? Ele não sabia que aquele homem era doente? Por que Jesus perguntou, você quer ficar curado? Sabe por quê? Por incrível que pareça, eu conheço pessoas que fazem da sua doença um meio de ganhar vida, um meio de subsistência. Eu já conheci alguns espíritos de porco disso. Já teve gente que veio me procurar e dizer: pastor, eu estou desempregado, contou toda a sua miséria. Eu disse: eu vou arrumar um emprego para você. Ele disse: eu não quero emprego, eu quero dinheiro. Eu disse: dinheiro eu não dou, eu dou emprego. Ele disse: então eu não quero. Já teve gente que me procurou nas ruas da cidade aí, em algum lugar, e eu, com o coração consternado e tentando ajudar, dei até o dinheiro para a pessoa, dei o endereço e disse: vai lá, me procura nessa rua, nessa casa, está aqui o dinheiro. Eu estou esperando até hoje, Josué, não veio. Tem gente que já fez da doença, ou da doença que carrega no seu corpo, um hobby. Ele já acostumou com a doença. Aliás, a doença faz bem. Você já notou que tem gente que: irmão, como é que você está? Ih, irmão, eu estou com uma dor de cabeça, uma dor no pé, eu estou com uma dor no... eu estou com bico de papagaio, eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu estou com aquilo, eu estou com aquilo, não sei o que e tal. Aí você diz, tem gente que até disputa: ih, rapaz, você não tem nada. Doença tem eu estou com dor de cabeça, eu estou com isso, deu problema na vesícula, eu estou com problema no rim e tal. Diz: ih, rapaz, isso aí não é nada. Eu já vi crente disputar desgraça. Você está pensando que é nada? Você não sabe, é a minha luta. E ele conta aquilo como se fosse um troféu. Fica um contando desgraça para ver qual é a maior desgraça do outro. Meu irmão, se você não tem o que falar, fica com a boca fechada, que boca fechada não entra mosquito. Se você não tem bênção para contar, não conta derrota não. Conta os seus problemas para Jesus, mas para as pessoas que estão do seu lado e da sua família, conta vitória. A mulher estava com seu filho morto lá na sua casa. Chegou um profetinha qualquer lá e disse: como é que você está? Ele disse: vai tudo bem. Está bem com seu marido? Está bem. E com teu filho? Vai bem. Estava bem nada, estava morta lá. Mas ela sabia que aquele homem não tinha poder para resolver problema nenhum, não tinha graça e não tinha solução de nada. Mas quando ela chegou diante do homem de Deus, aí sim, ela contou as suas dificuldades. Diante de Deus você deve contar as suas misérias, os seus problemas, as suas mazelas, mas diante dos homens você não abre a guarda. Dá glória a Deus. Para de contar miséria. Glória a Deus. Aleluia. Quer ficar curado? Não tem quem me coloque no tanque. Estou aqui há 38 anos. Quando eu tento fazer um esforço, alguém já vai, pula, e eu vou ficando nessa miséria. Você quer ficar curado? Aquele homem tinha fé? Não. Ele já estava acostumado com aquela vida. Ele disse: para mim não tem mais jeito. Eu estou nessa miséria aqui. Do jeito que eu estou aqui, eu vou morrer mesmo. Já estou abandonado pela minha família, estou relegado, estou esquecido aqui. Jesus, mesmo assim, disse só uma coisa: rapaz. Jesus não disse assim para ele: você está curado.
Jesus disse assim: pega a tua cama, bota nas costas e vai embora para a tua casa. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Talvez se Jesus estivesse dizendo: você já está curado, ele talvez ficasse. Ele disse: não estou não, eu estou na miséria, eu estou e na miséria eu vou ficar. Jesus não perdeu o tempo e disse: ô rapaz, pega a cama que você tem, bota nas suas costas e vai embora. E sabe o que ele fez? Ele obedeceu a voz de Deus, obedeceu a voz de Jesus, pegou a cama, se levantou, glória a Jesus, meu filho, ei, você que está acostumado a deitar e levantar, isso é fácil para você, você já está acostumado. Agora quem está 38 anos jogado no chão, normalmente quando a gente fica muito tempo parado, como é o nome desse negócio aí? Fisioterapia. Tem que fazer fisioterapia, dar choque, exercitar para lá e para cá, não é isso? A pessoa passa por um derrame aí, tem um esquecimento aí, quando vai melhorando tem que, a força tem que voltar a força, tem que exercitar para lá e para cá. Imagina 38 anos jogado. Mas aquela palavra de Jesus: levanta! Aleluia! Ele esqueceu do fisioterapeuta, ele esqueceu da mortidão do seu corpo, ele esqueceu da doença que ele tinha, ele esqueceu dos seus problemas, esqueceu de tudo. É para levantar? É para já! É para já! Levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor! Levantou e saiu andando. Lá na frente encontrou com um grupo de religiosos. O tal do religioso, irmão, tal do religioso é uma miséria. Crente quando vira religioso é uma lástima. Tem crente que para Jesus acontecer na vida dele tem que ter hora marcada, a data tem que ser de acordo com o que ele entende da Bíblia. Os grupos de religiosos dizem: ei rapaz, o que está acontecendo com você? Onde é que você está? De onde é que você vem? Você não está sabendo que hoje é sábado, não? Ele disse: acho que vocês não sabem quem eu sou, porque faz tempo que vocês não vão lá fazer um culto ao ar livre, fazer uma visita. O negócio de vocês é só ficar aqui dentro mesmo e bisbilhotando a vida dos outros e discutindo teologia aqui. Aleluia. É que teve um homem que passou lá perto do tanque, na porta das ovelhas, e disse para mim tomar a cama e levantar. Eu estava moribundo e desgraçado, lá fazia 38 anos, paralítico. Ele mandou tomar a cama, levantar e ir para casa. É o que eu estou fazendo. Disse: você não pode fazer isso não. Quem foi ele? Ele disse: eu não sei não. A única coisa que ele falou para mim era para mim levantar, pegar minha cama e ir embora. E agora eu já estou curado e estou indo embora. Louvado e exaltado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Deixa eu terminar. Ele passou em casa. Quando chegou em casa, alguém olhou e disse: não, estou tendo uma visão, estou ficando doido. O que está acontecendo? Eu acho que ele chegou em casa, tomou um banho, se arrumou direitinho. Daqui a pouco ele estava cansado de ficar parado. Atenção, quem já viveu à margem da sociedade e recebe o poder da palavra, que levanta até mesmo aquele que está morto, ele sabe o que ele era e o que ele é hoje. Por que tem crente mais espiritual do que outro? Hoje eu consagrei uma mulher aqui, nossa irmã Marina, 96 anos de idade. 96 anos, consagrei a missionária. Atenção, 96 anos de idade. É a segunda dirigente do ciclo de oração de São João de Meriti. Distribui ceia até hoje. 96 anos. O pastor disse:
ela não falta num culto, pastor, ela está de domingo a domingo, ela está todo dia na igreja, 96 anos de idade, consagrei hoje a missionária. E eu perguntei para ela: a senhora me dá a receita, como é que faz para chegar a 96 anos bem assim? Ela disse: é só ter Jesus no coração, com Jesus vai tudo bem. Eu falei: mas não tem nenhuma garrafada não? Ela disse: não tem nada, é Jesus mesmo, é só Jesus. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Não, mas me explica, não tem alguma coisa. A senhora dorme na hora certa? Não, na hora certa, alimento, como bem. Mas o que é? Me explica, fala para mim assim: Jesus, é Jesus. O que o senhor quer saber? Eu não tenho que explicar. É Jesus, Jesus na minha vida. E tem crente aí que está com 15, 20, 18, 30 anos de idade, aí está se arrastando, tem que ir para a doutrina de novo, está chovendo, está ruim para mim, eu não sei o que vai acontecer da minha vida, está se acabando, aí levanta, pega essa cama velha que não está prestando mais nada, não larga ela no caminho não, e vai embora para casa, rapaz. Ele chegou em casa, se arrumou, daqui a pouco ele está onde? Diga, no templo. Ele vai se encontrar com Jesus nu. Lugar de crente é nu. Lugar de enfermo é nu. Lugar de sadio é nu. Lugar de angustiado é nu. Lugar de alegre é nu. Lugar de derrotado é nu. Lugar de gente vitoriosa é nu. No templo. Levanta sua mão e glorifica o nome do Senhor. Jesus se encontra com ele no templo e diz: Pai do Senhor, Pai do Senhor. Você é seu companheiro. Agora que você está curado, vai, continua nessa jornada, mas cuidado para não te acontecer coisa pior. Ó irmãos, que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Que nós possamos aprender essas lições extraordinárias que a palavra de Deus está dizendo aqui, mostrando. Primeiro, Jesus cura toda e qualquer enfermidade. Jesus não curou só o corpo daquele homem, Jesus curou também a alma. Ele estava no templo. Terceiro lugar, o pior de tudo não é você ser paralítico no seu corpo físico, mas sim você ser paralítico espiritualmente. O que tem de gente paralítico espiritualmente que já não sente a presença e a graça de Deus na sua vida, você precisa encontrar com Jesus novamente. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Vamos dar para Jesus a melhor salva de palmas que a gente puder dar.